Por várias décadas, a Toyota foi conhecida como um dos nomes mais fortes na indústria automobilística. Desde ser um símbolo de durabilidade até se tornar pioneira em tecnologia híbrida. E agora, em nossa época, a luta por um transporte mais limpo e sustentável está mais intensa do que nunca. Esta empresa deu um novo passo que pode mudar o rumo de toda a indústria. Enquanto muitas empresas estão focadas apenas em veículos elétricos a bateria, a Toyota escolhe explorar soluções mais amplas, desde motores movidos a hidrogênio até tecnologia movida a água. Ideias que antes pareciam impossíveis, mas que agora estão se tornando realidade aos poucos. Não se trata apenas de criar uma nova máquina. Trata-se também de reinventar a forma de dirigir em um mundo mais consciente do meio ambiente. E se for bem-sucedido, isso pode mudar não só a Toyota, mas também o rumo de toda a indústria automotiva. Neste vídeo, vamos analisar a história, a tecnologia, os benefícios, os desafios e as consequências dos motores inovadores da Toyota. E como isso pode definir um novo padrão para o futuro do transporte. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso já é de grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. História do motor da Toyota. A história do motor da Toyota. Desde um começo simples até se tornar um dos maiores inovadores da indústria automobilística, a história do motor da Toyota é cheia de perseverança, inteligência e sonhos de longo prazo. Se voltarmos à fase mais inicial, os motores da Toyota eram simples naquela época. Eram suficientes para funcionar, mas sem muita complicação. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, eles começaram a fabricar caminhões de tamanho padrão para as Forças Armadas. Esse período foi crucial para o fortalecimento da base de engenharia da Toyota. Depois da guerra, a direção da empresa começou a mudar aos poucos. Eles começaram a fabricar motores mais variados e melhoraram o design deles. Nas décadas de 50 e 60, apresentaram os motores da série R, motores conhecidos pela durabilidade e confiabilidade. Esse foi o coração de alguns dos primeiros e mais bem-sucedidos carros da Toyota e serviu como símbolo do compromisso deles com a qualidade. Na década de 90 e no início dos anos 2000, o avanço deles se acelerou ainda mais. Eles lançaram o motor 7AFE Linburn, que ajudou a reduzir a poluição, e também introduziram o mecanismo inteligente de temporização variável de válvulas em 2JZGE para melhorar o desempenho e a economia de combustível. Com a chegada do novo milênio, eles entraram na tecnologia híbrida através do 1NZFXE, o primeiro motor para carros híbridos a gasolina elétricos do mundo. Isso prova que a Toyota já pensava no meio ambiente muito antes disso se tornar uma tendência. Na última década, eles não apenas continuaram essa tradição, mas também a aceleraram ainda mais. A família de motores Dynamic Force foi lançada, motores extremamente econômicos em combustível, mas que não sacrificam a potência, que são usados em modelos como o Corolla e o Camry, um equilíbrio de desempenho e eficiência que é raro na indústria. E agora, em 2025, eles estão novamente à beira de uma grande mudança. Eles já estão entrando na tecnologia de motores de combustão interna movidos a hidrogênio e motores movidos a água. Ideias que podem mudar completamente a forma como os veículos funcionam. Imagine só, um motor que só emite água, usando o elemento mais abundante de todo o universo, o hidrogênio. Se isso der certo, não serão apenas as emissões e a eficiência que vão mudar. Isso pode mudar completamente a nossa visão sobre o impacto dos veículos no mundo. Ainda há perguntas: como isso vai funcionar nas ruas de verdade? Como será dirigir um carro que só libera água? Essas respostas podem dar um novo significado à palavra dirigir. Uma coisa é certa: a Toyota está na liderança dessa revolução na indústria automobilística. Por que a Toyota escolheu o hidrogênio? Em uma época em que o uso de veículos elétricos está se tornando cada vez mais comum, a Toyota está seguindo uma direção diferente. A fabricação de motores que utilizam hidrogênio como combustível, e isso não é apenas um experimento, mas uma ideia que pode mudar o rumo de toda a indústria automobilística. Mas por que hidrogênio? E como ele funciona em um motor de combustão interna?
Para comparar, o motor de combustão interna movido a hidrogênio, ou HICE, é diferente dos veículos elétricos com célula de combustível de hidrogênio, como o Toyota Mirai. No sistema de célula de combustível, o hidrogênio é transformado em eletricidade através de uma reação química, mas no HICE ele é queimado diretamente, assim como fazem os motores que usam gasolina. A maior vantagem, quase zero emissões de dióxido de carbono. O principal subproduto é água e uma pequena quantidade de óxidos de nitrogênio causada pela mistura de oxigênio do ar. Ainda assim, isso é menor que os motores tradicionais. Para tornar isso possível, a Toyota atualizou o motor turbo de 3 cilindros e 1,6 litros que pode ser encontrado em modelos como o GR Yaris e o GR Corolla, para aceitar combustível de hidrogênio. Adicionaram tanques reforçados para armazenar hidrogênio sob alta pressão e modificaram o sistema de fornecimento e injeção de combustível. Mas o hidrogênio queima mais rápido do que a gasolina. Por isso, ele tem potencial para oferecer uma resposta de acelerador mais rápida, uma característica favorável para o automobilismo. E isso não ficou só no papel. A Toyota já testou isso em corridas usando o carro de corrida Corolla esportivo com o motor G16E movido a hidrogênio, motor de corrida EGTS. No teste de desempenho, ficou provado que ele consegue competir com motores de alta performance enquanto emite menos poluição. Mas o objetivo da Toyota vai além da performance. Isso faz parte de um plano maior: alcançar a neutralidade de carbono até o ano de 2050. Além de desenvolver motores a hidrogênio, eles também colaboram com empresas para melhorar a produção de hidrogênio verde e expandir a infraestrutura de abastecimento. Em outras palavras, a Toyota combina o design familiar do motor tradicional com os benefícios de um combustível limpo. Dessa forma, eles não estão apenas desafiando o mercado atual dominado pelos veículos elétricos. Eles também estão mudando a definição de transporte sustentável, benefícios ambientais, os benefícios ambientais dos motores a hidrogênio, enquanto toda a indústria automobilística está rapidamente mudando para tecnologias mais ecológicas. Os motores de combustão interna movidos a hidrogênio da Toyota surgem como uma alternativa curiosa. Mas o quão eficaz isso realmente é quando se trata do impacto ambiental? Especialmente quando comparado com veículos híbridos elétricos e veículos híbridos elétricos plug-in, a primeira grande vantagem é clara. Ele não emite dióxido de carbono enquanto está em funcionamento. Em vez de fumaça que prejudica a camada de ozônio, o principal que sai do escapamento é água. Se comparado aos motores que usam gasolina, o impacto dele nas emissões de gases do efeito estufa é muito menor. O segredo está no processo de combustão. Quando o hidrogênio é queimado, ele reage com o oxigênio do ar e gera energia, tendo como subproduto apenas água. Não há carbono, então não há emissão de CO2. Em comparação, mesmo os híbridos e os híbridos plug-in ainda usam gasolina, então eles realmente não são de emissão zero. Há outro aspecto que muitas vezes passa despercebido: o impacto ambiental total desde a fabricação até o uso. Os HEV e PHEV exigem baterias grandes que utilizam elementos de terras raras e processos de fabricação que consomem muita energia. Nos motores a hidrogênio, quase não há componentes de bateria e, se forem usadas energias renováveis como vento e sol para produzir o hidrogênio, o consumo total de energia é ainda menor. Em termos de eficiência, motores de combustão a hidrogênio também são eficientes. Em algumas situações, eles podem até ser tão eficientes ou ainda mais eficientes do que os motores tradicionais, especialmente em condições de alta carga. Com essa configuração, ele compete até com células de combustível de hidrogênio, cuja eficiência cai sob alta demanda de energia. Nos dias de hoje, em que o problema das mudanças climáticas está piorando e os recursos naturais estão se esgotando, a tecnologia da Toyota em motores a hidrogênio é como uma luz no meio da escuridão. É uma maneira de oferecer transporte limpo e mais sustentável, sem sacrificar o desempenho e a praticidade, desempenho e experiência do usuário, potência e experiência ao dirigir. É possível que um motor movido a hidrogênio acompanhe o desempenho de um motor a gasolina? A resposta é sim, e não só iguala, mas em alguns aspectos até supera. Um dos segredos é a velocidade de combustão do hidrogênio. Ele reage mais rápido do que a gasolina,
Por isso, o atraso entre pisar no acelerador e sentir a resposta do motor é menor. Para quem gosta de resposta rápida do carro, isso é uma grande vantagem. Mas a conversa não gira apenas em torno da velocidade de aceleração. Mesmo usando um combustível limpo e moderno, os veículos movidos a hidrogênio conseguem proporcionar uma sensação familiar para os motoristas. Aquele som forte do motor, a resposta instantânea e a sensação de controle, como se você já estivesse acostumado com isso. Para os entusiastas de carros, é muito importante que a alma do veículo não se perca. E isso não é só teoria. A Toyota já testou essa tecnologia no automobilismo, onde a pressão é alta e não há espaço para erros. Nessas corridas, os carros de corrida movidos a hidrogênio mostraram que conseguem competir de igual para igual com os carros tradicionais. Quando se fala em velocidade, agilidade e resistência, também se destacam em potência. Ao modificar os designs de motores existentes para aceitar hidrogênio, a Toyota conseguiu obter a potência e o torque capazes de competir e, em alguns casos, até superar os motores movidos a gasolina. E quando se trata do prazer de dirigir, muitos que já experimentaram dizem que não há diferença na diversão de dirigir este carro em comparação com um carro a gasolina. Na verdade, é como uma mistura de uma experiência familiar com uma nova tecnologia. Um veículo com o desempenho de um motor tradicional, mas com uma fonte de combustível limpa e moderna. Em outras palavras, a Toyota está apagando a distância entre o presente e o futuro da indústria. Com os motores movidos a hidrogênio, você ainda pode aproveitar o desempenho que sempre gostou enquanto ajuda o meio ambiente. Aspectos técnicos, detalhes técnicos dos motores a hidrogênio. Um dos projetos mais orgulhosos da Toyota nessa área é o motor turbo de 3 cilindros e 1,6 litros usado no protótipo, Corolla Cross, movido a hidrogênio. À primeira vista, parece um motor comum, mas por dentro ele combina design tradicional com tecnologia moderna. O design base veio do motor do GR Yaris, um modelo conhecido pela velocidade e agilidade, mas para usar hidrogênio como combustível, ele precisou ser bastante modificado. Primeira pergunta: como eles mantêm a potência do motor mesmo com um combustível tão diferente? O segredo está no processo de combustão do hidrogênio. Seu manuseio e queima são diferentes da gasolina. A Toyota usou um sistema de injeção direta de hidrogênio em alta pressão, uma grande mudança em relação à injeção de combustível convencional, para que a entrada de hidrogênio na câmara de combustão seja mais precisa e cada gota de energia seja aproveitada ao máximo. Mesmo assim, o motor ainda consegue entregar potência e torque equivalentes ao seu equivalente à gasolina. O turboalimentador tem um papel importante aqui, pois é ele que fornece ar extra e potência para alcançar o desempenho esperado. Mas há um desafio. O hidrogênio tem uma densidade menor do que a gasolina, então é necessário um volume maior para obter a mesma quantidade de energia. É aqui que entra a inteligência dos engenheiros da Toyota, que ajustaram o turbo e outras partes do motor para se adaptar às características únicas do combustível. Quando se trata de eficiência, os motores de combustão a hidrogênio têm potencial para serem ainda mais eficientes do que os motores tradicionais, especialmente em situações de alta carga. Isso indica que ele consome menos combustível e quase não polui, já que gera principalmente vapor d'água. Em outras palavras, a Toyota não apenas modificou um motor já existente. Eles criaram um sistema que oferece potência e velocidade, ajudando no objetivo de transporte limpo e sustentável. A abordagem da Toyota para a neutralidade de carbono, estratégia da Toyota para a neutralidade de carbono. À medida que nos aproximamos de um futuro com uma luta mais intensa contra as mudanças climáticas, a direção clara da Toyota: alcançar a neutralidade de carbono de forma mais flexível e adequada a diferentes regiões do mundo, sem foco em uma única tecnologia. Eles desenvolvem ao mesmo tempo tecnologia de hidrogênio e veículos elétricos para ampliar as opções. Por que hidrogênio? Porque quando ele é queimado, seja em uma célula de combustível ou em um motor de combustão interna movido a hidrogênio, o único subproduto é vapor d'água, sem dióxido de carbono, sem fumaça prejudicial ao ar, e isso não é só para carros particulares. A Toyota também quer usar isso em ônibus, caminhões e outros meios de transporte público. Mas eles também não deixaram de lado os veículos elétricos a bateria, ou BEVs. Para a Toyota, isso ainda é importante como parte de uma solução mais forte.
A diferença deles para outras empresas é que eles não estão limitados apenas aos BEVs. Eles sabem que há locais com infraestrutura de recarga fraca ou sem eletricidade de fontes renováveis. Por isso, ainda são necessárias outras opções, como hidrogênio e híbridos plug-in. Esse é o jeito da Toyota. Primeiro, é preciso entender as condições de cada região. Se houver muita energia renovável, os BEVs são ideais. Se houver produção acessível de hidrogênio e postos de abastecimento, entram os veículos a hidrogênio, seja célula de combustível ou do tipo combustão. O plano não termina apenas no próprio veículo. Isso também inclui a redução das pegadas de carbono em suas fábricas, o uso de materiais reciclados e o investimento em projetos de energia renovável. Para a Toyota, não basta apenas vender carros ecológicos, é necessário reduzir a poluição total desde a fabricação até o uso. É por isso que eles usam uma abordagem tecnológica multitarefa para abranger diferentes situações e alcançar mais rapidamente o objetivo de um mundo neutro em carbono. Desafios e potencial dos motores a hidrogênio. Desafios e potencial dos motores a hidrogênio. Com o impulso da Toyota para o uso do hidrogênio como combustível para motores, não se pode negar que isso representa uma grande oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, há uma série de desafios que precisam ser superados. O primeiro desafio é a infraestrutura. Se comparado com os postos de gasolina e estações de recarga elétrica, ainda existem pouquíssimos postos de abastecimento de hidrogênio em todo o mundo. Não se pode simplesmente colocar hidrogênio em qualquer tipo de tanque. Ele precisa de um sistema especial de armazenamento e distribuição por causa de sua alta inflamabilidade e baixa densidade. Para criar uma rede global para isso, é necessário um investimento enorme e coordenação entre o governo e o setor privado. Segundo desafio, segurança. Como o hidrogênio é altamente inflamável, há preocupações quanto à sua segurança. É aqui que entra a expertise em engenharia da Toyota. Eles usam sistemas de contenção robustos e sensores avançados para detectar imediatamente qualquer vazamento. O plano também inclui fornecer treinamento adequado para motoristas, mecânicos e até mesmo para os primeiros socorristas, para que o uso seja seguro. Mas apesar dos obstáculos, os motores a hidrogênio têm um grande potencial. Primeiro, ele pode proporcionar transporte com zero emissões quando o hidrogênio vem de fontes de energia renovável. Em segundo lugar, ele pode oferecer desempenho tão intenso quanto os motores tradicionais de combustão interna, com velocidade, potência e sensação de direção, que agradam aos entusiastas de carros. Em terceiro lugar, pode ser mais prático em algumas aplicações, como caminhões pesados e ônibus, onde as viagens são mais longas e o reabastecimento rápido é mais importante. Em outras palavras, se os problemas de infraestrutura e segurança forem superados, os motores a hidrogênio têm a chance não apenas de se tornarem uma alternativa aos veículos elétricos, mas também de serem um dos principais pilares de um transporte limpo e sustentável no futuro. Iniciativa do motor movido a água da Toyota, projeto da Toyota para motor movido a água. Imagine um veículo literalmente movido a água, parece cena de ficção científica, mas na Toyota isso está se tornando realidade aos poucos. Esta é a chamada Iniciativa do Motor Movido a Água, um projeto que visa oferecer um dos tipos de motores mais limpos e sustentáveis. Mas como isso funciona? O segredo está na própria composição da água. Conhecida na ciência como H2O, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Para usar o hidrogênio como combustível, é necessário separá-lo do oxigênio usando um processo chamado eletrólise, onde a eletricidade é passada pela água para separar os 2 elementos. Quando o hidrogênio é obtido, ele é queimado no motor, assim como em um motor de combustão interna tradicional. Mas, em vez de fumaça ou dióxido de carbono, o que sai é apenas vapor d'água. Isso significa que as emissões são praticamente zero. E isso não contribui diretamente para a poluição do ar. De acordo com os registros de patentes, a Toyota está levando esse projeto a sério. Eles estão protegendo a ideia, e a tecnologia por trás dos motores movidos a água é um sinal de que eles veem isso como uma parte importante do futuro do transporte. Mas a implementação também não é fácil. É necessário um sistema de eletrólise eficiente para produzir hidrogênio de forma rápida e barata. São necessárias soluções seguras e confiáveis de armazenamento de hidrogênio para os veículos. E, claro,
O motor deve ser projetado para as características específicas da combustão do hidrogênio. Se olharmos para o histórico de inovação da Toyota, desde carros híbridos até motores de corrida movidos a hidrogênio, não é difícil imaginar que eles terão sucesso nisso. Quando totalmente desenvolvido, o motor movido a água pode ser um divisor de águas na conquista da verdadeira mobilidade com zero emissões. A visão da Toyota para o futuro do transporte. Pananaw ng Toyota sa hinaharap ng transportasyon. Enquanto a Toyota continua avançando na pesquisa e desenvolvimento de motores inovadores, a direção deles está clara. Um mundo onde viajar é mais rápido, mais eficiente e, acima de tudo, melhor para o meio ambiente. O desenvolvimento deles de motores movidos a hidrogênio e água é uma prova clara do compromisso deles com a sustentabilidade. Mas por que eles escolhem essas tecnologias? A resposta é simples, pois pode reduzir muito as emissões de gases do efeito estufa e ajudar no combate às mudanças climáticas, atualmente. Os veículos elétricos a bateria ainda dominam o mercado, mas a Toyota vê suas limitações, ansiedade de autonomia ou o medo de ficar sem carga durante a viagem. Longas horas de recarga em comparação com o rápido reabastecimento de hidrogênio e o custo ambiental de fabricar e descartar baterias grandes. Por outro lado, os veículos a hidrogênio podem ser reabastecidos em apenas alguns minutos. É como um poço de gasolina, mas com emissões limpas. Ao oferecer uma opção alternativa, a Toyota desafia a visão de que apenas os BEVs são a solução para a mobilidade sustentável. Além disso, eles adaptaram seu plano aos objetivos ambientais globais, como o Acordo de Paris. Isso significa que essas tecnologias não são apenas para competir no mercado, mas realmente para ajudar a atingir a meta de redução de carbono em todo o mundo. No futuro que a Toyota enxerga, as pessoas não vão apenas chegar aos seus destinos. Eles querem as rodovias Hitlerpur. A chave mais importante para o seu sucesso é a infraestrutura. Não importa o avanço da tecnologia, sem locais suficientes para reabastecer hidrogênio, será difícil popularizá-la. É aqui que entra o plano da Toyota de colaborar com várias empresas e o governo para construir mais postos de abastecimento de hidrogênio. Não se trata apenas de construir estações. São necessários tanques de armazenamento avançados que possam conter hidrogênio sob altíssima pressão e sistemas de segurança que alertem automaticamente caso haja algum problema. No Japão, na Europa e em algumas partes dos Estados Unidos, essas estações estão começando a se multiplicar. O objetivo é tornar os postos de hidrogênio tão comuns quanto os postos de gasolina nas próximas 2 décadas. Quando isso for alcançado, ficará mais fácil e conveniente para os motoristas escolherem veículos movidos a hidrogênio, o que acelerará a transição global para um transporte com emissão zero. Bônus. Tópico 2. Armazenamento de hidrogênio em estado sólido, uma nova maneira de armazenar hidrogênio. Outro desenvolvimento empolgante dos parceiros de pesquisa da Toyota é o armazenamento de hidrogênio em estado sólido. Em vez de comprimir o hidrogênio em pressões muito altas, ele é armazenado em forma sólida, usando hidretos metálicos especiais. Qual é a vantagem disso? É mais seguro, pois vazamentos ou explosões não são tão perigosos quanto em tanques de alta pressão. Mas é compacto, então é mais fácil de usar em diferentes tipos de veículos, desde carros até caminhões grandes, e o armazenamento dura mais tempo sem perder a qualidade do combustível. Se essa tecnologia for bem sucedida, ela pode mudar o combustível e a forma de projetar veículos movidos a hidrogênio. Vai haver mais espaço para passageiros e carga, e as pessoas vão se preocupar menos com a segurança do combustível de hidrogênio. Para a Toyota, este é um passo importante para tornar o uso do hidrogênio como principal combustível do futuro mais prático e acessível ao consumidor. Tópico bônus. 3. Transporte público movido a hidrogênio expandido. Uso em veículos públicos. Não são apenas os carros que a Toyota tem como alvo para a tecnologia do hidrogênio. Eles também têm grandes planos para o transporte público. Em cidades do Japão e da Europa,
Já implantaram ônibus a hidrogênio que quase não emitem poluentes em operação. Por que isso é importante? Mas tem um impacto maior na poluição. Como os ônibus passam mais tempo nas ruas do que os carros particulares, eles podem reduzir mais as emissões totais de carbono. Se mudar para hidrogênio, a adoção será mais rápida. Quando o transporte público usar hidrogênio, mais pessoas poderão ver e experimentar essa tecnologia, o que aumentará a conscientização e a confiança. A eficiência também será maior. Os ônibus a hidrogênio podem reabastecer em apenas alguns minutos, portanto, diferente dos ônibus elétricos que precisam de um longo tempo de recarga. De acordo com o plano da Toyota, eles querem transformar essas cidades em modelos para outros países. Dessa forma, não só o transporte privado será limpo, mas também a espinha dorsal da mobilidade urbana.